informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 21 de novembro, levando para vocês os seguintes destaques. Homem é preso por manter 250 canários em cativeiro. Renúncia fiscal com o refis do Fundo Rural vai dobrar. Cana pode ser consorciada com milho para ter melhor rendimento. Fazenda invadida e depredada na Bahia perdeu 50 milhões. E o Paraguai tem maior área proporcional com transgênicos do mundo. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Terça-feira de sol com muitas nuvens durante o dia na região de Dourados. Haverá períodos de tempo nublado com chuva fraca a qualquer hora. Até ontem, o acumulado de chuvas em novembro soma 74,6 milímetros, bem abaixo da média dos últimos anos para esse mês, que é de 158,9 milímetros. Estamos na lua nova. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 135,00 pela arroba do boi gordo à vista. No Friboi de Ponta Porã, mesmo preço, mas com 30 dias para o pagamento. Pela arroba da vaca gorda, o Brasil Global ofereceu R$ 127,00 à vista, mesmo valor oferecido pelo Friboi a prazo. No disponível em Dourado, saca de milho a R$ 22,50 e a de soja a R$ 61,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,26 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
Com as mudanças feitas pela bancada ruralista no relatório da medida provisória 793, aprovadas pela Comissão Mista do Congresso, a expectativa de renúncia fiscal que o governo passará a ter com o chamado refis do Fundo Rural dobrou de 7 bilhões e 500 milhões para 15 bilhões de reais, de acordo com cálculos preliminares da Receita Federal. A estimativa de arrecadação federal baixou de 8 bilhões e 500 milhões para 2 bilhões de reais. Do total de 17 bilhões em dívidas contraídas por produtores e empresas com o Fundo Rural, apenas 2 bilhões deve retornar ao governo em 15 anos, prazo para que os devedores saldem seus débitos. Esse é o diagnóstico que o secretário-geral da Receita, Jorge Rachid, irá usar para recomendar ao governo mudanças significativas no texto, com o objetivo de reverter o relatório da comissão mista e manter o ganho fiscal do programa. Caso contrário, o fisco acena com vários vetos ao parecer da deputada Tereza Cristina, de Mato Grosso do Sul, relatora da medida provisória na comissão mista. A Polícia Militar Ambiental multou em R$11 mil 2 homens de 34 e 38 anos, pegos em flagrante retirando madeira de uma reserva protegida por lei no município de Itaquiraí. A dupla, que faz parte de um grupo sem terra, estava acampada no local e usava uma motosserra para transformar a madeira em vigas, caibros e ripas. Sem autorização ambiental e do proprietário da área, os policiais chegaram ao local após denúncias anônimas. Diversas árvores foram derrubadas. Toda a madeira e a motosserra foram apreendidas. Cada um dos infratores foi multado em 5 mil. O dono do equipamento usado para cortar a madeira foi multado em mais R$1.000 por porte de motosserra sem licença. O Dia da Consciência Negra, comemorado ontem em todo o país, em alguns estados inclusive com feriado, foi de festa para as 185 famílias da comunidade Mocambo, no município de Porto da Folha, em Sergipe. Ontem, portaria do INCRA, publicado no Diário Oficial da União, reconheceu as famílias como pertencentes ao território quilombola Mocambo. O reconhecimento permite que elas tenham acesso às políticas do Plano Nacional de Reforma Agrária. Uma sucuri de 3,5 metros de comprimento foi resgatada ontem por policiais militares ambientais sobre uma cerca do Parque Arnulfo Fioravante, em frente ao terminal rodoviário em Dourados. O animal estava próximo ao quartel da PMA instalado no local e, depois de retirado, acabou levado para uma área ambiental. O diretor financeiro do grupo JBS, Demilton Antônio de Castro, revelou em depoimento à força-tarefa da Operação Lama Asfáltica que o ex-governador André Putinelli teria recebido propina da empresa mesmo depois de deixar o comando do estado. Segundo o delator, houve repasses a um operador do ex-governador no ano de 2015, quando Reinaldo Azambuja já estava no governo. Demilton afirmou que André Luiz Canci, ex-secretário de Fazenda de Putinelli, recebeu o montante milionário como acerto de saldo. No setor sucroenergético, é comum considerar o etanol de milho como um concorrente direto do proveniente da cana. Pesquisa em andamento conduzida pela Embrapa mostra o contrário. É possível obter benefícios e até aumentar a produtividade da cana por meio do consórcio com o milho, ao mesmo tempo que pode-se intensificar a produção de milho em áreas já ocupadas por cana solteira. Resultados de experimentos conduzidos pela Embrapa Cerrados em Planaltina, no Distrito Federal, apontam para maior rendimento da cana de ano consorciada com milho. A cana solteira, plantada em março de 2016, produziu 114 toneladas de colmos por hectare, enquanto que a produtividade da cana de ano consorciada, plantada em novembro de 2015, foi de 127 toneladas. A produtividade do milho não foi afetada pelo consórcio. A Polícia Militar Ambiental prendeu um homem de 54 anos que mantinha 250 canários da terra em cativeiro em Três Lagoas. As aves foram resgatadas e estavam retidas em viveiros e gaiolas, e, conforme se suspeita, seriam vendidas. O autor foi autuado em flagrante por crime ambiental e acabou multado em R$125 mil. De acordo com a PMA, na casa dele havia ainda alçapões armados para a captura ilegal, sendo que no momento da abordagem, 3 aves estavam presas. Além dos canários, os policiais apreenderam também um automóvel usado na caça.
Se condenado, o responsável pode ser condenado a pena de 6 meses a 1 ano de detenção. A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto de lei do senador rondoniense Assir Gurgax, que cria uma compensação aos estados da Amazônia Legal que abrigam unidades de conservação da natureza ou terras indígenas demarcadas em seus territórios. Pelo texto, ficam reservados 2% dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal a serem distribuídos de forma suplementar a esses estados. Os outros 98% serão divididos entre todos os estados. Esse projeto caminha no sentido de socializar os custos da conservação da Amazônia, cuja proteção é demandada pela grande maioria da sociedade brasileira, resumiu o Gurgax ao justificar a iniciativa. As exportações brasileiras de café totalizaram 24.750.000 sacas no período de janeiro a outubro de 2017, das quais o café arábica correspondeu a 21.720.000 sacas, equivalentes a 87,8% do total. E o café solúvel, que exportou 2.800.000 sacas, correspondeu a 11%. O café robusta, 208.000 sacas, 0,8%. E 20.000 sacas de café torrado e moído, que corresponderam a 0,1% das exportações. O Paraguai exportou até setembro desse ano 5.700.000 toneladas de soja, o que representa um aumento de mais de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. A União Europeia se mantém como o principal destino da soja paraguaia, seguida pela Argentina, 22%, Rússia, 9% e Coreia do Sul, 3%. O país, por sua vez, possui uma capacidade de esmagamento de mais de 4.500.000 toneladas de soja por ano. As investigações sobre a invasão da fazenda Igarashi em Correntina, na Bahia, continuam acontecendo, porém ainda sem nenhuma conclusão. Segundo o advogado do grupo, Marco Aurélio Nasti, o processo ainda está no início da fase de inquérito. Há um reforço policial trabalhando no caso para que as investigações ocorram com mais rapidez, de acordo com determinação da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Na empresa, o momento ainda é de avaliação dos prejuízos, os quais, já se sabe, chegam à casa dos 50 milhões de reais. Até mesmo equipamentos de terceirizados foram depredados, comprometidos, explicou o advogado. Dessa forma, as áreas irrigadas que já estavam semeadas terão certamente um potencial produtivo bem menor, já que a fazenda teve quase toda a sua estrutura de irrigação destruída, sem possibilidade de recuperação ainda nesse ano e nem em 2018. A empresa não vai parar de trabalhar por causa disso, mas vai atuar nas áreas de sequeiro. E a colheita das áreas irrigadas deverá perder até 50% da sua produtividade, e isso se o clima ajudar, explicou o advogado. A Coamo, a maior cooperativa agrícola do Brasil, com sede em Campo Mourão, no Paraná, deverá atingir neste ano um resultado semelhante ao de 2016, apesar de preços mais fracos em 2017, em meio a uma produção recorde de grãos. No ano passado, a receita da Coamo atingiu 11.450 bilhões de reais, alta de 7,3% diante de 2015, com preços altos em meio a uma quebra de safra. Em 2017, a situação é diferente. Os preços caíram, mas houve mais produtos para serem comercializados. O Paraguai subiu um posto no ranking de países com maior uso de transgênicos. Em função do país ter uma área cultivada menor que os grandes países como Estados Unidos, Brasil e Argentina, o resultado não foi ainda melhor. A área do Brasil ficou em 41.190.000 hectares com cultivos transgênicos, sendo que os Estados Unidos tiveram 72.900.000 hectares e na Argentina foram 23.800.000 hectares cultivados. À frente do Paraguai também ficaram o Canadá e a Índia. No caso dos paraguaios, foram cultivados 3.520.000 hectares de transgênicos, sendo 3.200.000 hectares de soja, 300.000 hectares de milho e 200.000 hectares de algodão. Para a gerente do Instituto de Biotecnologia Agrícola do Paraguai, Estela Ojeda, proporcionalmente o país é o que possui a maior área de transgênico,
com 90% da superfície cultivada. Termina no dia 30 de novembro o prazo da Receita Federal para adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural, voltado aos produtores para parcelarem as dívidas com a Fazenda Nacional. Poderão ser quitados por meio do refinanciamento os débitos vencidos até 30 de abril desse ano. Os interessados deverão protocolar um requerimento na unidade da Receita Federal onde mora e será efetivado mediante o pagamento de uma entrada de 2%. Conforme a Receita, 4% da dívida deverá ser quitada em 4 parcelas e o restante com redução de 25% das multas de mora e de ofício, além do desconto de 100% dos juros. Se o produtor for pessoa física ou adquirente de produção rural com dívida menor ou igual a 15 milhões de reais, os 96% restantes da dívida serão parcelados em 176 meses e o valor da parcela correspondente a 0,8% da média mensal da receita bruta do ano anterior, proveniente da comercialização da produção rural. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Massai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Comissões debatem situação hídrica e medidas para racionalizar o consumo de água. A crise no abastecimento hídrico e a perspectiva de aumento da necessidade de água para o consumo humano, agricultura e geração de energia nos próximos anos foram os pontos centrais de uma audiência pública da Comissão de Integração Nacional da Câmara, que reuniu deputados, representantes do governo e de organizações não governamentais para tratar da Política Nacional de Recursos Hídricos. A política, assim como o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, foi criada há 20 anos pela chamada Lei das Águas. Entre outras medidas, a lei estabelece que a gestão dos recursos hídricos no país tem que ser realizada por meio de planos nacionais periódicos, de forma descentralizada e participativa, ou seja, tem que envolver o governo federal, estados, municípios, usuários e representantes da sociedade. Só que isso não tem acontecido, de acordo com o pesquisador Lineu Neiva Rodrigues, do Núcleo de Articulação Internacional da Embrapa Cerrados. Os diversos planos de recursos hídricos em níveis nacional, estadual, local e de bacia são mal coordenados e não chegam a ser colocados em prática. A questão do isolamento setorial dos ministérios e órgãos públicos ainda dificulta a coerência política entre os setores de recursos hídricos, agricultura e energia. Representantes da sociedade nas discussões sobre definição de prioridades e implementação das metas de uso e proteção das águas reclamam ainda que não são ouvidos. João Clímaco de Mendonça Filho, representante das organizações não governamentais no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o órgão encarregado de aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos, acrescenta que os planos deixam de ter eficiência ainda por não levarem em conta fenômenos como as mudanças climáticas. Nós não estamos conseguindo fazê-los ser instrumentos eficientes de uma política pública. É o caso como acontece agora na questão das mudanças climáticas, que é um componente novo que não está sendo bem absorvido e sendo colocado e respeitado nos planos. Nós temos o problema lá em São Paulo, da crise hídrica do Sul, temos a seca no Nordeste. João Clímaco dá como exemplo o que acontece na bacia do rio Tocantins, especialmente no Maranhão, onde o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, fundamental para a implantação do plano de uso da água, não funciona. Representante do Maranhão na Câmara, o deputado Deoclides Macedo, do PDT, descreve a situação crítica do rio Tocantins entre as hidrelétricas de Serra da Mesa, em Goiás, e de Estreito, no Maranhão. A situação, segundo ele, é crítica na segunda maior cidade maranhense, Imperatriz. A cidade de Imperatriz deve sofrer a maior crise de abastecimento de água da sua história. Eu nunca vi uma situação como aquela, de notícias de pessoas estarem atravessando o rio Tocantins a nado.
a pé e a nado. O Plano Nacional de Recursos Hídricos é renovado a cada 4 anos. O que está em vigor foi atualizado no ano passado e tem 16 prioridades, entre elas a integração da política de recursos hídricos com as demais políticas, como a ambiental e de saneamento, irrigação, energia e turismo. Também estabelece critérios para o reuso e o uso sustentável da água. A representante do Ministério do Meio Ambiente na audiência, Adriana Lustosa, da Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental, admitiu falhas na implementação dos planos entre 2006 e 2015, identificadas por uma consultoria independente. A análise realizada apontou como nos grandes motivos a ausência de um planejamento e estratégia para o cumprimento das ações, dificuldades para o estabelecimento e respectivo acompanhamento de responsabilidades pelas ações. O presidente da Comissão de Integração Nacional, deputado Valadares Filho, do PSB de Sergipe, anunciou que vai promover um debate sobre a crise hídrica na cidade sergipana de Propriá, localizada à margem do Rio São Francisco. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos um excelente dia para todos. Marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e no YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.